Olá, viva! Eh, À nossa frente temos o próximo projeto. Este é um módulo de uma aparelhagem que tem mais componentes. Se não estou em erro, um giradiscos e um DEC ou um receiver, um receptor. Não tenho a certeza. Tenho a impressão que é o receiver, o receptor de FM e AM. É um Hitachi HH 2500M e o M, segundo julgo saber, é dos Vomiters, ok? Há um modelo exatamente deste Hitachi 2500 que não tem os Vomiters e não tem o M. Muito bem. Este amplificador tem uma história apaixonante que me contaram quando vieram cá trazer o equipamento. Aliás, vieram de propósito de Santa Maria da Feira a Lisboa trazer este equipamento. Este amplificador era de um senhor que infelizmente já faleceu, que o acompanhou praticamente a vida toda. Foi uma pessoa que esteve deslocada depois do país, levou a aparelhagem consigo, depois voltou e das primeiras coisas que quis embalar foi a sua aparelhagem. Portanto, era uma coisa, era um objeto, era uma preciosidade para essa pessoa, para esse senhor, e que provavelmente deu-lhe muitas horas de prazer a ele e à família, e era uma peça fundamental em casa. Seguramente que era uma pessoa com um espírito elevado, porque uma pessoa para gostar de música desta forma só pode ser uma pessoa boa, uma pessoa alegre, uma pessoa com muita vida no seu tempo, e que passou esses valores, passou esse desígnio ao resto da família, nomeadamente às filhas. Entretanto, numa situação mais recente, usaram o amplificador, deve ter acontecido qualquer coisa. O que me dizem é que um dos canais não está a funcionar, o outro aquece muito. Pronto, vamos fazer uma revisão total a este aparelho, pô-lo exatamente como ele estava quando saiu de fábrica, porque uma das filhas, digamos assim, do proprietário do aparelho quer voltar a olhar para ele, a ligá-lo, vê-lo a funcionar com as luzes, com os vomitas a funcionar, para provavelmente se recordar de muitos momentos de prazer que teve com ele e com o pai também, a ouvir música. Isto são estes valores que muitas vezes acompanham estes aparelhos e que me chegam aqui à bancada. Aparelhos com 40 e 50 anos, carregados de nostalgia, carregados de lembranças, de momentos fantásticos. Provavelmente muitas festas de garagem nos anos 80 e muitas festas de aniversário, sei lá, tanta coisa que as pessoas que pedem para restaurar estes aparelhos agora são pessoas que normalmente têm 50 anos, 60 anos, querem ver a aparelhagem que entretanto guardaram e que ficou numa prateleira esquecida, e que ao arrumarem uma arrecadação, uma garagem, encontraram lá isto, e ao olharem para isto veio-lhes à memória centenas de recordações, e por isso quiseram voltar a pôr os aparelhos a funcionar para os ter em casa num sítio digno, e contemplarem as recordações do antigamente. A maior parte dos casos que me chegam são estes, ou eu diria, não é a grande parte, é a grande maioria das situações são estas.
Portanto, as pessoas pedem para recuperar aparelhos por este valor, pelo valor sentimental. Já tive aqui casos que foi um avô que pediu para recuperar um music center que era para oferecer ao neto. Tive aqui casos de filhos que pediram para recuperar giradiscos para voltar portanto, a entregá-los aos pais, ao pai ou à mãe, para voltarem a ouvir os discos que estavam lá perdidos nos armários, e com isso também reavivar memórias. E isto dá vida, são coisas que dão vida. A quem depois acaba por receber estas prendas recuperadas, dá-lhes alento e vida, e isso é muito bom. Mas pronto, este aparelho é um aparelho em termos de potência modesto, tem 20 watts por canal, mas tem um THD de 0,07, ok? Eu ainda não o abri, não sei como é que ele está por dentro. Já me disseram que tem uma construção relativamente simples, o que é ótimo. Tem à frente o base, portanto ele pode ter uma combinação, posso desligar os speakers e posso ter a combinação A, B ou os dois a funcionar, o A e o B. Bass, treble e balance. Os filtros depois subsónicos e o loudness. Ativar o estéreo ou está-se a funcionar em mono. O botão do volume. O tape, depois buscar o source ou o tape, e o function só tem duas entradas, que é o phono e o tuner, ok? Pronto. Por detrás também é simples, temos as saídas das colunas, o A e o B, o tal play e o rec para o tape, e a entrada phono e tuner, e mais nada, ok? Portanto a fichazinha de terra para ligar a terra que vem dos giradiscos. Portanto, vamos fazer uma restauração total a isto. Se um dos canais está queimado, vamos ver. À partida, não sei que transistores é que eu já estive a olhar para o esquema. Não sei que transistores é que isto tem. Se um canal está queimado, seguramente vou ter que meter os transistores novos de potência no canal esquerdo e no canal direito, porque não podemos estar só a substituir um lado, porque os ganhos, um transistor novo tem um ganho supostamente e uma dinâmica elétrica diferente, e pode desequilibrar depois o funcionamento do aparelho. Vamos olhar para os drivers, se calhar vamos substituir tudo que é linha de drivers e pré-amplificação. Condensadores obviamente vão saltar todos fora. E depois vamos fazer a calibração do bias. Vamos fazer a calibração aqui dos voltmeters, que eu já vi que ele tem aqui a posição, isto está em watts 8 ohms, ótimo, maravilha. Eu tenho um aparelho calibrado para 1 watt ali em cima. Eu depois faço um vídeo específico só isso, meto ali 1 watt a sair e vou calibrar aqui depois para 1 watt, ou faço os cálculos com a potência a sair no dummy load para como é que eu vou te explicar isto? Em volts AC RMS, faço o cálculo para 1 watt e depois vejo quanto é que está a sair e regulo aqui. Regulo no volume até 1 watt no osciloscópio, até eu ver que a medida é correta em corrente alternada RMS, e depois venho aqui e regulo para 1 watt. Portanto, tem duas formas de fazer isto. E depois é a limpeza destes comandos todos, limpá-lo por dentro, ver se algum destes botões está a precisar de... Disseram-me que se calhar era melhor substituir, mas estes switches, substituir uma coisa destas, ainda os há à venda. O AliExpress tem uma miríade muito grande destes interruptores, mas é difícil depois às vezes encontrar. Não é a parte da comutação elétrica, da quantidade de contactos e tudo mais, é depois o encaixe desses switches no chassi, a forma como eles aparafusam. Uns são laterais, outros são verticais, depois depende. A minha aposta para já é limpá-los bem limpos, nem que os tenha que desoldar e metê-los depois numa limpeza através de um banho, e com um aparelho que eu tenho ultrassónico que faz limpeza em
em profundidade e, em último caso, desmanchá-lo e limpar as pistas manualmente. É isto. Esta é a apresentação do Hitachi HM 2500M. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre isto muito minuciosa, embora o aparelho seja relativamente simples, mas vou mostrar em detalhe cada passo que vamos fazer aqui neste amplificador. Até à próxima.